pessoal, como vocês estão? Todas as vezes que eu venho aqui é para gravar um vídeo ao vivo, né? Mas dessa vez não. Dessa vez eu resolvi fazer um vlog musical, exatamente isso. Para vocês que me conhecem há tantos anos, já sabem que há um tempo da minha vida, bem lá atrás, antes do ano de 2008, eu era uma assídua estudante de música. Eu, na verdade, me formei numa escola de música em flauta transversal. E aí, nessa época, eu era uma pessoa bastante dedicada à música e depois que as coisas na minha vida foram acontecendo, como por exemplo a minha formação profissional, isso acabou impedindo que eu continuasse levando as duas coisas na minha vida, porque eu sempre levei o estudo da música junto com o estudo na área da saúde. Eu me formei, pós-graduei, eu também passei num concurso e a minha profissão sempre esteve em primeiro lugar e a música sempre ficou para depois, sempre ficou quando dava, sempre ficou na minha fase da adolescência e da juventude. Depois eu me casei, fui fazer a tal residência que eu gostaria de fazer na área da saúde. E aí ficou inviável manter as duas coisas ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu de fato, que me fez separar de vez do estudo da música para o estudo da minha profissão na área da saúde, foi na época que eu estava prestes a entrar na graduação, porque eu iria levar as duas graduações, eu iria fazer isso. Eu sempre fiz muitas coisas na vida em relação ao estudo, sempre me dediquei muito, então a parte da música eu estava levando juntinho. A área técnica, primeiro o básico, depois o técnico, e aí o seguinte seria a graduação. Eu estava prestes a fazer a graduação em licenciatura na UFRJ. E aí naquele ano eu já estava agendada para fazer o THE, que é o teste de habilidade específica. Para quem não sabe, quando você vai estudar música na faculdade, você não entra sem saber nada, você tem que entrar já tocando uma peça e uma peça difícil. E naquela época eu estava pronta, preparada para fazer aquela prova. E justamente naquela segunda-feira daquela semana, era o dia que eu iria começar o tão esperado estágio no melhor hospital da minha cidade. E a prova do THE era no domingo, era um dia antes. Então pra mim tava tudo certo, eu iria fazer o THE, iria entrar naquela universidade. E na segunda-feira eu iria tranquilo para meu primeiro plantão de estágio no melhor hospital da região. Só que naquele ano resolveram transferir a prova do THE para a segunda-feira. Sempre aconteceu aos domingos, mas foi naquele ano, ou a partir daquele ano, foi numa segunda-feira. E aí eu fiquei num dilema, eu pensei, como eu vou fazer para estar em dois lugares ao mesmo tempo? Isso eu não consigo. E aí, naquela época foi minha decisão. Senti que ali era a hora da grande responsabilidade e a música não fazia parte dessa área da minha vida naquela época. Na verdade, eu sempre levei a música como um hobby, sempre foi muito gostoso tocar, sempre foi muito bom entender, apreciar os sons, sempre foi muito bom estar junto de grupos para tocar junto, isso também é muito bom. Então essa parte da minha vida foi ficando para trás, até porque logo depois eu engajei em muito trabalho, eram muitos plantões final de semana, feriado, e aí a música para mim foi um adeus ou um semi-adeus. Eu sempre também dava aula de música para crianças e dentro de todo esse enredo eu escrevia também partituras, então era muito divertido isso para mim e a minha diversão naquele momento, diante de um CTI, diante de pacientes, diante de várias patologias dentro da área da fisioterapia respiratória, aquilo chamou muito mais atenção na minha vida do que a música. E aí eu guardei a flauta
e segui minha vida. Eu comecei a perceber que a música não tinha como sair da minha vida. Eu sentia falta de tocar, sentia falta de ensinar. E depois de 5 anos casados é que vieram os filhos, e aí eu comecei a voltar a tocar um pouco só em casa, porque tocava flauta doce com eles, tocava ukulele, que eles também gostavam muito. Enfim, só mesmo dentro do ambiente do lar eu tava lidando com a música. E a música nunca me deixou, na verdade, essa é a grande verdade, a música nunca me deixou. E aí depois que a minha filha nasceu, eu decidi que aquilo que eu ensinava, eu precisava deixar isso documentado. Precisava publicar os ensinos, as histórias que contava, aquilo que eu ensinava para as crianças, eu precisava deixar documentado em forma de livro. Era muito bom para deixar só dentro de casa, era muito bonito e muito esclarecedor para deixar só para os meus. Então eu comecei a transbordar esse conteúdo através da publicação dos meus livros. E eu publiquei 3 livros infantis ao longo desses anos, né, de 2012 até 2020. Eu publiquei 3 livros infantis. E aí, quando eu decidi publicar o meu 4º livro, que foi o primeiro livro que não era um livro infantil, eu decidi fazer um lançamento. E nesse dia eu resolvi tocar. Só que eu tinha passado por uma paralisia facial. E em 2019 eu tive uma infecção e essa infecção viral, ela gerou essa paralisia facial e eu fiquei com essa falta dos movimentos por 3 meses, depois foi retornando, mas eu não consegui mais soprar, eu não consegui fazer o sopro que eu fazia. Depois daquela paralisia facial eu não conseguia juntar direito a musculatura. E aí, aquilo, pra quem já tá acostumado com o som limpinho e afinado da flauta, que é um instrumento de embocadura livre, complicado de se fazer a musculatura, eu não conseguia mais aceitar tocar daquele jeito, porque o som não agradava pra mim, pelo menos aos meus ouvidos. Estava acostumada com aquele som limpo, eu não conseguia mais aceitar aquele sopro, aquele som de uma musculatura fraca, mas eu fui na cara e na coragem, peguei minha flauta e toquei naquele dia do lançamento. Mesmo sem treino, sem muito ensaio, fiz só uma passagem com um pianista e nós tocamos naquele dia que foi um dia especial para mim, no dia em que eu apresentei meu primeiro livro para adultos, na verdade direcionado para famílias, né, pais e mães. E aí naquele dia eu consegui tocar alguma coisa, mas eu não fiquei satisfeita com o meu som, porque eu já não estava conseguindo ter o controle de fazer uma embocadura limpinha, com som limpinho, né? Uma embocadura firme. E aí, depois de alguns anos, isso só foi em 2019, eu, depois de já ter criado musicais, toquei em musicais, fiz representação dos personagens que eu mesma criei e interpretei com flauta. Mas depois da paralisia foi algo assim, outro decisivo. Eu já tinha decidido que eu não ia mais voltar a tocar, porque eu não tinha força. Pois agora estamos aqui no ano de 2025 e a minha flauta estava comigo, mas guardada. Não tive coragem de desfazer. Na verdade, eu tinha 2 flautas, uma eu vendi, que foi a minha primeira flauta de estudos, e a outra flauta ficou comigo, porque de fato eu não consegui largar a música por completo, né? Ou a música não me largou, ou eu não larguei a música, mas a flauta sempre comigo. E mesmo sem pegar nela para tocar, ela sempre comigo, porque esses, né, tem um certo valor emocional e a gente acaba não desfazendo, né, desse vínculo. E aí, para minha surpresa, agora nesse ano de 2025, nós estamos morando em São Paulo, e eu chego aqui na cidade e encontro um local de estudo, um local de música, um local de arte.
e encontrei uma provisão divina que parece que tudo conspirou para que eu retornasse a estudar de fato e aprimorar a minha embocadura de novo, para ter um bom som novamente. E mais do que isso, um grupo que gosta de tocar, um grupo que toca, que ama fazer música, faz parte da educação, que é algo que carrego na minha vida desde sempre. E como um hobby eu tô voltando a tocar, tô fortalecendo minha musculatura de novo e minha embocadura, né, para que o som fique cada vez mais bonito. E já fiz uma apresentação com esse grupo e vou fazer novas apresentações. É por isso que hoje eu tô aqui convidando você para acompanhar esse vlog musical, desse retorno à música e desse empenho e principalmente desses resultados que são provenientes de algo que já estava escrito, porque já estava dito. Você sabia que tudo que você se propõe a fazer, mesmo quando você está na sua fase da juventude, quando você colocou fé nisso que você falou na sua juventude, por mais que tenha saído do seu caminho, ele retorna, ele tem a chance de você concluir aquilo que você começou, porque você usou fé nisso que você fez. Eu tô falando isso da minha experiência, mas fazendo você lembrar de algo que você tenha colocado fé. E isso não abandonou você, isso não te abandona, isso não sai até que você conclua. Porque você falou, porque você colocou fé, porque você imaginou, você construiu dentro do seu imaginário e isso fica reverberando para que concretize até que a finalidade aconteça. Lembra aí o que você já disse que ia fazer e não fez. Isso vai voltar e vai voltar como uma boa oportunidade para você concluir, para você finalizar, de fato dar um bom fim, porque isso está no seu controle.